Pronto, meninos? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Nós paramos, Que página é? nós paramos aqui na página 201, não foi isso? Sim. Ó, o áudio ligado. Ô, Vitor, eu acho que ninguém... Desenho. Não, Vitor, eu quero... Pronto, nós vamos falar sobre a arquitetura grega, né? Assim como em outras civilizações da antiguidade, a arquitetura grega se desenvolveu sob a influência certa, né? Da religião... Peraí. Eu estou aqui em casa, vou ficar na sala, onde fica. Ô, Cláudio, está conversando com quem? Então, vamos continuar. Né? A arquitetura grega ela se desenvolveu sob influência direta da religião e dos fatos históricos, como é o caso da Guerra de Troia e a Guerra do Peloponeso, como a gente já viu antes. Né? Foram vários fatores políticos, né, determinantes, pois as construções eram de caráteres públicos, empregando uma vasta mão de obra, o que ajudava a reduzir as tensões sociais. Bom, esses templos, né, na maioria das vezes, eram atribuídos aos deuses mitológicos, o que expunha os padrões, né, que faziam parte da questão do equilíbrio, da beleza, da simplicidade, das festas, né? Eram divididos em vestíbulos, sala dos deuses e o tesouro. Né? As construções gregas, a partir do período clássico, eram bastante produtivas e de fácil execução, pois usavam encaixes de pedras talhadas, né? E prescindiam o uso de argamassas. Bom, nesse período aí, os arquitetos mais conhecidos foram Calícrades e Iquitinius. Né? Calícrades viveu no século V a.C., né? E ele é o responsável pela construção do Partenon, que é essa imagem que a gente está vendo, né? Está vendo, né? Em homenagem à deusa Atena, né? E as muralhas que ligavam a cidade de Atenas ao porto de Pirineu. E Iquitinas, ele viveu também no século V a.C., né? Ajudou no planejamento e na construção de Partenon, que é essa imagem que a gente está aqui. Ó. A escultura grega. Bom, essas esculturas elas ajudavam a traçar e a reconstruir os costumes e a cultura das cidades gregas, assim como a arquitetura. A escultura era bastante influenciada por aspectos religiosos, essencialmente relativos à mitologia grega, além de se destacar pela reprodução do corpo humano, né? Exaltando bastante a ideia da estética como beleza física, destacando a perfeição dos deuses se materializando na figura humana. E nós temos 3 grandes escultores, né, que são divididos. Desculpa, eu falei. A escultura se apresentou em 3 fases distintas, que é o período arcaico, período clássico e o período helênico. O período arcaico ela foi de muita influência da cultura egípcia, né? Usava-se o mármore como material principal e visava destacar o homem em sua condição jovem. Já o período clássico era a questão mesmo atlética e estética. Né? A maioria das obras reportava os atletas que disputavam modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade.
usavam principalmente o mármore e o bronze para a produção de suas esculturas. Já o período helênico, né, ele tem uma grande influência por conta dos investimentos de Alexandre o Grande. Você lembra que a gente viu que ele influenciou na arte, na construção das bibliotecas, né? O contato com diversos povos conquistados na expansão grega influenciou nas técnicas de esculpir. Atenas foi o centro cultural nesse período, que avançava nas expressões faciais de suas esculturas. Bom, e aqui nós temos o Discóbolo, né, de Miron, do período clássico. Lembre-se, qualquer menção à atividade esportiva é do período clássico. Aqui, a escultura de Atenas, né? Observe que eles tinham as caríates, né, que eram essas figuras femininas, né, que era como se fosse o pilar de sustentação das construções, né? Bom, e aí a gente termina essa parte da Grécia, certo? Vou deixar isso aí para depois. Vamos para o próximo capítulo. Pronto. Abra o livro na página 212. Pronto, já abriram? Roma antiga, da monarquia, primeira fase republicana. De acordo com a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus romano da guerra, Marte. Quando bebês, foram abandonados no rio Tibre, mas uma loba os salvou e os criou. Já crescidos, decidiram construir uma cidade no Tibre. Para definir onde construir a cidade, cada irmão escalou um monte, né? Remo escalou o Aventino e Rômulo escalou o Palatino, à procura de um presságio dos deuses. Na tradição grego-romana, o urubu, além de sagrado para Apolo, era um pássaro de presságio. Rômulo viu 12 urubus e Remo 6. E aí, o Monte Palatino foi escolhido. Rômulo abriu uma ranhura na terra para demarcar os limites da cidade. 9h20 já. Não foi porque ficou brincando. Quando Remo tentou tomar a iniciativa de seu irmão, Rômulo o matou. Deixa eu ver. Bom, aqui nós temos outro texto, né, também de O'Connell, que ele fala. Com base em uma disciplina rigorosa, força de vontade inabalável e coragem, o exército romano tornou-se sinônimo do poder de Roma. O exército não somente aumentava as fronteiras do império, mas também era responsável por sua proteção, construindo fortalezas impenetráveis nos cumes dos morros para defender as conquistas romanas. Os escravos foram uma das presas de guerra. Guerras, e alguns, incluindo mulheres, treinavam como gladiadores que lutavam uns contra os outros.
geralmente até a morte, em anfiteatros erguidos por todo o império. Bom, nós tivemos aí uma pequena definição do que seria a Roma antiga, né? Bom, ela surge como um pequeno território localizado na Península Itálica. Eu já falei a vocês que península é uma grande extensão de terra, né, no meio do mar. Ela está ligada ao bloco continental, só que ela tem 3 lados dela cercados de mar, né, de água. É uma região que se estende pelo mar Mediterrâneo, que favoreceu o desenvolvimento de uma economia voltada para o comércio marítimo. Lembra, esse comércio marítimo é interessante, né? A gente já viu um monte de civilizações que estavam com a economia sempre voltada para o comércio marítimo, né? Esse foco no controle do mar Mediterrâneo gerou várias guerras, inclusive as guerras púnicas, justamente disputando esse domínio do controle do mar, né? Os limites geográficos romanos, pelo menos inicialmente, eram nas cordilheiras dos Alpes, né? O Mar Jônico, com o Mar Adriático e com o Mar Tirreno, né? Existiam 3 ilhas que estavam incorporadas ao território romano: Sicília, Sardenha e Córcega. Havia vários povos, os gauleses, os etruscos, os italiotas, os latinos e os sabinos. A fundação de Roma se deu justamente na planície do Lácio, pelos latinos, em 753 a.C. Esses povos passaram a se relacionar politicamente e economicamente, mas também entraram em diversos conflitos, como os ocorridos contra os etruscos, que eram um povo que não eram de origem indo-europeia. Roma tem 3 fases distintas, que é a monarquia, a república e o império, né? Aqui no Brasil nós tivemos 2, que foi o império e a república, certo? A monarquia ela vai de 753 a 509 a.C., quando o rei Tarquínio, o Soberbo, foi deposto por membros da classe social romana dos patrícios. República, de 509 a 31 a.C., encerrando com o fim do segundo triunvirato e, consequentemente, chegando ao poder do imperador Otávio Augusto. Império, de 31 a.C. a 476 a.C., que marca a queda do Império Romano do Ocidente. Aqui são as ilhas, ó. Sicília, Sardenha e Córcega. Aqui é a península. Lembra que eu falei a vocês? Ligada à extensão de terra, cercado pelos lados, ó. Pelo oeste, pelo leste, pelo sul de água. Isso é uma península. Período monárquico. Bom, os latinos, povos de origem indo-europeia, vindos da Ásia e de parte central da Europa, por isso se chama indo-europeia. Indo de Ásia e europeia da Europa, certo? Eram, na sua maioria, camponeses. Ah, lembrando a vocês que latino é o mesmo da gente, viu? Nós somos latinos, nós descendemos dos latinos, dos povos indo-europeus. A sua principal atividade econômica era a agricultura de subsistência, com comercialização do excedente de produções e o pastoreio, principalmente de ovelhas e cabras. Os latinos acreditavam no politeísmo religioso. Lembrando a vocês o que é politeísmo? É a cultura
de vários deuses, né? Se fosse de um único só, seria monoteísta. Os patrícios, eles tinham duas grandes classes sociais, que eram os patrícios, grandes proprietários de terra, e os plebeus, pequenos proprietários de terras, além dos comerciantes e artesãos. E tinham também os escravos. Mas os escravos não eram considerados classe social. Duas obras da época relatam a fundação da cidade de Remo, né? A partir da lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Desde a fundação da cidade, de Tito Livio, e Eneida, do poeta Virgílio. Ambos traziam os principais feitos e a história da fundação romana. Essa aqui é uma escultura muito famosa, né, da loba, e Remo e Rômulo aí se amamentando do leite após serem retirados do rio Tibre. Bom, segundo a lenda, Numitor perdeu o poder para seu irmão Amúlio, que obrigou a sobrinha Reia Sílvia, filha de Numitor, a se tornar uma vestal, ou seja, uma sacerdotisa, né? No qual deveria cuidar do templo da deusa Vesta. Para isso, ela deveria continuar virgem. Assim, Reia Sílvia não teria filhos para ameaçar o reinado de Amúlio, ou seja, não haveria herdeiros para o trono. Só que Reia teve 2 filhos gêmeos com o deus Marte, Rômulo e Remo. Com medo de que os gêmeos fossem mortos por Amúlio, Reia os coloca em uma cesta e os lança no rio Tibre. Uma loba encontrou os bebês e os amamentou. Tempos depois, um casal de pastores, né, Fausto e Laurentina, encontraram os bebês e os criaram. Quando os bebês cresceram, souberam de suas origens e voltaram para a Alba Longa. Lá chegando, tomaram o poder de Amúlio, devolvendo o trono ao seu avô, né, Numitor, e depois resolveram fundar uma nova cidade no local onde foram encontrados pela loba, né? Só que, infelizmente, a ganância falou mais alto, né? E aí eles acabaram brigando pela disputa pelo trono, e aí Rômulo matou Remo, né? Tornando-se o primeiro rei de Roma. A influência de outros povos que viviam na Península Itálica, principalmente os etruscos, foi fundamental para a formação e o crescimento da monarquia romana. Os habitantes de Roma assimilaram a organização política e social dos etruscos, pois estes se encontravam em avançado processo de urbanização. Os romanos construíram canais para drenar os pântanos, né? E estabeleceram as assembleias políticas no centro da cidade, chamadas de fóruns. Como eu disse para vocês, eles tinham 2 classes sociais, que eram os patrícios e os plebeus, né? Além de serem donos de terra, né, os patrícios tinham o direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam compor o Senado. Já os plebeus, né, eles trabalhavam nas terras em troca de produtos para subsistência e de proteção política. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos. Bom, havia um órgão chamado Senado, né? Esse órgão ele foi enfraquecendo o poder real, né? Que era um poder absolutista, né? O poder político estava centralizado no reino. O Senado era composto pelos patrícios mais ricos que tinham como principal função eleger o rei. Ainda foi criado um poder moderador, né? Era uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. A monarquia caiu em 509 com o rei Tarquínio, o Soberbo,
devido a um golpe organizado pelo Senado que visava controlar politicamente as estruturas de Roma. Não é muito diferente daqui, não, né? O Senado é o nosso aqui, né? E o rei seria o presidente, que vive com medo do Senado. O período republicano romano, que vai de 509 a 31 a.C., foi fruto do fortalecimento, né, do enfraquecimento, digamos assim, do período monárquico, né? E aí ele se tornou mais forte por conta da maioria das terras cultiváveis, né? Que eram da classe social, né? Os patrícios. E aí eles se organizaram num golpe derrubando o último rei romano, Tarquínio o Soberbo. Nessa fase, houve o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma, o Senado, composto pelos próprios patrícios, os plebeus, que eram pequenos proprietários camponeses e artesãos, né? Eram dependentes dos patrícios, né? Não tinha participação na política. Cadê o negócio? Eram duas classes sociais, né? E aí passaram a disputar os espaços políticos, que gerou muito conflito, né? Os escravos eram minoria em Roma. Na primeira fase republicana, só existia escravidão por dívida. Na segunda, foi por guerra. Os patrícios organizavam um novo sistema político, conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social. A organização política, né, montada pelos patrícios, elas faziam com que as necessidades de manutenção do poder e dos privilégios desse grupo se tornassem mais atendidas. E aí, dessa forma, o objetivo era controlar a política, óbvio, né? E eles tinham duas estruturas, que eram o Senado, as Assembleias e as Magistraturas. O Senado era uma estrutura política da Roma republicana, composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade, funcionava como órgão fiscalizador e legislativo, né? Também elaboravam leis que deveriam ser cumpridas, né? As finanças também eram responsabilidades do Senado, que deveriam controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir relações comerciais, autorizar a construção de obras públicas, entre outros. Já as assembleias, ela não tinha participação dos cidadãos romanos, né? Com todos, né? Os mais ricos, eles continuavam tendo mais influência, né? E os outros eram só participativos. As assembleias eram três: a centuriata, tribal e plebeia, né? Cada uma delas com uma posição social. A Assembleia Centuriata era a classe social importante em Roma, pois os militares ganhavam mais destaque à medida que o processo expansionista se consolidava, né? Eles deveriam votar pela declaração de guerra ou de paz, eleger cônsules, tribunos e pretores, né? Se dividia em 5 partes, né, 5 classes, de acordo com a riqueza dos militares, né? A Assembleia Tribal remetia às origens de Roma, principalmente no período monárquico, né? Eram 35 tribos, sendo a maioria dos campos, apenas 4 eram urbanas. Eles tinham seus magistrados eleitos por essa Assembleia. Já a Assembleia Plebeia, também conhecida como Concílio da Plebe, era composta pelos plebeus, né? Ela foi criada pelos patrícios, óbvio, né, com interesses políticos, né? E vinham causando sérios conflitos sociais, porque eles queriam participar na política de Roma.
E aí eles podiam se eleger ou tribunos ou edes. Já as magistraturas, elas eram divididas em cônsules, pretores, setores, censores, questores, edes e ditadores, né? Esses magistrados eram eleitos nas assembleias e tinham os mandados por um determinado tempo, né? Era temporário. Os cônsules eram a principal magistratura, né? Era quem executava as decisões determinadas pelo Senado. Os dois cônsules tinham a responsabilidade de comandar o exército e fiscalizações dos outros magistrados. Já os pretores, eles tinham a obrigação de aplicar as leis, né, que eram elaboradas pelo Senado e pelas assembleias. Os censores eram responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Os questores eram espécies de funcionários públicos que cuidavam das finanças, né, da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Os edes tinham linhas gerais, eram os responsáveis pela ordem social, tinham a obrigação de zelar os prédios públicos, além de organizar festas populares e religiosas. Já os ditadores, eles tinham poderes ilimitados, né, e inquestionáveis. Seu poder era válido por 6 meses. Era quando Roma estava uma bagunça, aí elegiam um ditador e ele tinha 6 meses para reorganizar as coisas em Roma. Não vou parar por aqui. Os conflitos e as reformas sociais no período republicano, né? A sociedade romana no período republicano era bastante rígida e sem mobilidade social. Ou seja, eles não podiam mudar de classe social. Ou eram patrícios, ou eram plebeus, né? Ou seja, os direitos de um não poderiam ser de outro, certo? Um dos momentos de maior crise social por conta desse confronto, né, da social, foi a primeira greve que se tem notícia na história do Ocidente. Muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, inclusive recusando-se a servir ao exército, né? E aí eles só retornariam a Roma se tivessem suas reivindicações atendidas, né? E duas das suas principais conquistas, né, políticas e militares é o Tribunato da Plebe e a Lei das 12 Tábuas, eu falei duas, mas são 4. A Lei da Canuleia e a Lei Licínia. Né? O Tribunato da Plebe, ela não admitia patrícios, diminuía as diferenças políticas entre os ricos e os plebeus, que agora poderiam eleger seus próprios magistrados e vetar decisões de assembleias e do Senado. Já a Lei das 12 Tábuas eram todas as decisões tomadas em Roma, foi a base dos direitos romanos, né? É como a Lei dos 10 Mandamentos, não foram lá, né, escritas, né, por Moisés, por ordem de Deus. Então, a mesma coisa a Lei das 12 Tábuas. A Lei da Canuleia estava diretamente ligada ao expansionismo militar romano, né, que enriqueceu muitos plebeus e criava uma nova classe social, que eram os nobilitas. Né? E a Lei Licínia reformulou as estruturas políticas da magistratura do consulado, causando um certo equilíbrio, pois passaram a ser eleitos 2 cônsules, um plebeu e outro patrício, né? No qual regulamentaram também o uso das terras e acabou a escravidão por dívida. Certo? Pronto, deixa eu ver uma coisa aqui rápido, que é para a gente
ver. Outubro. Nós estamos em outubro, né? Não esqueçam de responder as páginas. As páginas 197. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Meninos, estão me ouvindo? Sim. Vocês vão responder as páginas 197. Peraí, doutor. 203 e 204. Tá bom? Tá. Deixa eu voltar.